A paz do Senhor, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, vamos ler o capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonito usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu Senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir, amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Sagradas Escrituras, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, o homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está no lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Glórias a Deus. Boa é esta palavra. Nós observamos em sua carta o apóstolo Pedro preocupado com a vida e a fé dos cristãos perseguidos, e o seu esforço em transmitir a coragem a fim de que permanecessem unidos e firmes na fé em Cristo. Neste contexto, observamos conselhos valiosos para homens e mulheres viverem uma vida exemplar e serem felizes no casamento. A mulher cristã precisa ser submissa ao seu marido, assim como a igreja é a Cristo, para que através do seu comportamento possa ganhar o marido para Cristo. Mas e se o marido já é um crente em Cristo? Do mesmo modo, ainda assim, a submissão é ensinada por Pedro, pois a esposa continuará conquistando a atenção e a admiração do marido.
pois a Bíblia vai nos ensinar em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo a destrói com as suas próprias mãos. Por outro lado, Pedro ensina que o marido deve amar a sua esposa e tratá-la com dignidade e respeito. Quando os dois agem desta forma, o casamento se torna cada vez mais sólido em Cristo e as orações de ambos são respondidas por Deus. Temos registrados aqui uma promessa escrita por Pedro, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Pedro continua com seus conselhos e ensina como o cristão precisa viver nessa sociedade corrompida pelo pecado, fazendo continuamente o bem a quem quer que seja, com mansidão, educação e consciência limpa. Mas se porventura formos insultados por vivermos desse modo, como cristãos filhos de Deus, Pedro nos consola que é melhor sofrer fazendo o bem, sendo da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Louvado seja Deus! Muito bem, terminamos mais um episódio com a graça de Deus. Os episódios fazem parte da leitura completa da Bíblia Sagrada na versão nova tradução da linguagem de hoje. Muito obrigado por assistir ou ouvir esta leitura até o fim. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo episódio.